Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Hoje nós vamos estar trabalhando a lição de número 13, 13ª lição, o propósito de missões. Eu sou o professor Egivanildo Tavares, falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. O propósito de missões. Qual o grande propósito de missões? E essa lição ela vai nos responder em 2 capítulos, onde cada capítulo está subalterno aí a um propósito. Veja só. Primeiro, apontar o alvo da obra missionária. Segundo, conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. Então, vamos ver, entender, compreender qual o alvo da obra de missões. Qual o foco de missões? Qual o objetivo principal de missões? O grande foco de missões. Aonde está? E vamos pensar nessa ideia da conscientização, da responsabilidade individual, pessoal, de cada cristão em relação a esse grande tema, missões. Vamos lá? O nosso textuário ele está num texto de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, bastante conhecido esse texto, porque nele o apóstolo Paulo faz uma afirmação esta que já revela o nível da responsabilidade que ele recebe como apóstolo do Senhor no contexto da igreja. Então, o texto diz assim, esse capítulo 9 de Atos, Paulo fala da liberdade e o direito de um apóstolo, né? Ele começa, não sou eu, porventura, livre, capítulo 9, versículo 1, não sou apóstolo. Ele começa a provar que ele é um apóstolo, que tem as credenciais de um apóstolo. Para ser apóstolo, precisava ser alguém que tivesse andado com os demais apóstolos, desde o batismo de João Batista, e que tivesse andado com Jesus, fosse testemunha da ressurreição. Paulo não foi discípulo de João Batista, Paulo não andou com Jesus, mas Paulo era testemunha da ressurreição. Ele viu o Senhor ressurreto. E ele diz assim, não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, não vi Jesus, nosso Senhor. Veja, 1 Coríntios 9, versículo 1. Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? E a própria igreja de Corinto era resultado do seu trabalho, que testificava da sua missão apostólica. Se não sou apóstolo para outrem, porque havia um grupo que estava questionando a apostolicidade de Paulo, a sua credencial apostólica estava sendo posta em dúvida, a sua identidade apostólica. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, ou seja, para os coríntios eu sou, mesmo que outros não me considerem, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quer dizer, o trabalho e o resultado testifica que ele foi enviado e que deu resultados. A igreja de Corinto nasceu e ali era o selo do apostolado de Paulo. A minha defesa perante os que me interpelam é esta, quer dizer, tem alguns que estão questionando a Paulo acerca da sua apostolicidade. Não temos nós o direito de comer e beber e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Paulo disse, não tenho eu o mesmo direito como apóstolo de comer na comunidade, beber, participar, levar uma esposa, andar como fazem os demais. Ele identifica que os demais apóstolos eles levavam a esposa, né? Um texto até importante aqui, quando faziam missões, serem casados, ter o direito de participar da vida comum. E
cumprir com a sua missão. E Paulo, ele não era casado, ele tinha esse direito, mas ele abriu mão de tudo isso para servir os coríntios. Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Por quê? Alguns apóstolos, eles serviam a igreja e a igreja os mantinha, dava o mantimento, a estrutura, a base, para eles estarem pregando lá, servindo a igreja. A igreja de Corinto privou Paulo disso. Então, Paulo trabalhou, ele e Barnabé, para poder se sustentarem, para pregar o evangelho aos coríntios. E agora ele lança isso aqui, às claras, para que todos saibam, só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quer dizer, somos obrigados a trabalhar fora para servir o evangelho a vocês. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, o Império Romano mandava para a guerra e ele dava a base de sustentação, o alimento, a estadia, as tendas, né? Tudo era mantido pelo Império. Quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Então, Paulo está falando da lei da recompensa, do direito de plantar e colher. Porventura falou isto como homem ou não diz também a lei? Quer dizer, isso é uma opinião minha, pessoal, humana, ou a lei de Deus não fala sobre isso? Aí ele diz, porque na lei de Moisés está escrito, não matarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus que se preocupa? Ou seja, é com o animal que Deus está preocupado? Ou a ênfase não é no ser humano, o foco? Né? O boi, quando está trabalhando na eira, que está malhando trigo, ele tem o direito de comer daquela palha. Então, amarrar a boca do boi nesse período era injusto, e Deus proibiu, não matarás a boca do boi quando der. Ou é seguramente porque nós que ele o diz, ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. Que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Nós estamos semeando bens espirituais para vocês e estamos colhendo dos bens materiais, se é a manutenção, a sustentação. Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? Olha, se vieram outros pregadores e estão tirando esse benefício, quanto mais nós que fundamos a igreja, né? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Todo o direito apostólico dele, de pregador, ele lançou fora, abriu mão, para não aparecer nenhum obstáculo à pregação do evangelho. E aí Paulo vai mostrar para eles que ele assumia a postura da pregação como uma imposição do mandamento divino que ele tinha que cumprir a todo custo. Então, se tivesse obstáculos no meio do caminho, ele estava disposto a trabalhar para tirar os obstáculos. Abrir mão dos seus direitos e privilégios que a missão lhe incumbia, lhe concedia. E Paulo decide abrir mão de tudo isso para que não haja obstáculo no seu caminho da pregação do evangelho. Foi o que aconteceu em Corinto. Então, o que Deus exigiu dele e determinou que ele pregasse era mais importante do que os direitos que ele teria por trás dessa missão. Então ele disse, versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar não tira o seu sustento? Isso seja na religião judaica ou religiões pagãs. Quem trabalhava no altar vivia do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para assim
para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Veja o que Paulo diz aqui, porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Não tem, porque não tem nenhuma glória para mim nisso aqui. É uma obrigação. E ai de mim se não anunciar. Então eu tenho o dever de trabalhar para que o evangelho chegue até vocês. Paulo tinha essa consciência apostólica. Isso testificava que ele era um apóstolo do Senhor, que tinha essa missão do Senhor de proclamar o evangelho. É isso que ele está dizendo para nós. Né? Veja o compromisso de Paulo como é tremendo tudo isso. E a verdade prática nos diz: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina, principalmente aos apóstolos, né? Porque e aqui está se falando dos missionários, aqueles que têm este chamado específico na vida para pregar o evangelho. É dever de cada cristão e todo cristão, em todo lugar que estejam, pregar o evangelho. Nem que seja com silêncio, porque há lugares que, se alguém dizer que é evangelho, que creu em Cristo e que está seguindo a Cristo, ele será morto e toda a sua família de imediato. Ele terá que testificar do evangelho com a vida prática, no dia a dia, deixar que a própria vida fale aos corações do que a proclamação oral, dependendo das circunstâncias, até que Deus venha agir no tempo e no lugar. Então, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Então, todo cristão ele precisa exalar o bom cheiro de Cristo naturalmente. Mas existem missões que são específicas para cada pessoa. Por exemplo, nem todos são chamados para serem pastores. Havia apenas um sumo sacerdote, mas havia muitos sacerdotes. Havia os levitas, os servidores do templo. E há na igreja aqueles que o Senhor disse: separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Ele não separou a todos, mas a Saulo e a Barnabé somente naquele momento. Então, existem obras que são específicas. A nossa introdução nos diz assim: o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, atingir o mundo. Ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura. Não importa a língua, a cultura, o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos nesta aula de hoje. Então, quem deve ouvir o evangelho? Toda criatura. Qual? Todos os povos. Onde? Em todo lugar. Quando? Todo o tempo. O evangelho precisa ser pregado em todo o tempo, a tempo e fora de tempo, diz Paulo. E qual o limite da fronteira? Até os confins da terra. Qual o limite de tempo para fazer isso? Até a volta de Jesus. Então, não existe nada fechado aqui, mas uma missão aberta a ser cumprida, né? Então, o alvo da missão da obra missionária. Qual o alvo? O alvo é o mundo. Indiscutivelmente, não dá para pensar diferente disso, o alvo da obra missionária. Então, o fundamento da realidade salvífica. Então, vamos lá. Numa leitura atenta do livro do Apocalipse, é possível, né, perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade desde o livro do Gênesis até o Apocalipse. Lá no Gênesis já temos a proposta que Deus vai levantar o descendente da mulher, que
A serpente vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça da serpente e ele vai redimir a humanidade. Há uma proposta de redenção o tempo todo no livro do Gênesis, que chega no livro do Êxodo, vai para o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, chega no livro de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, livro dos Reis, livro das Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel e os 12 profetas menores de Oséias a Malaquias. E, por fim, chegamos nos evangelhos e dos evangelhos Atos, as cartas paulinas, que são 13, as cartas gerais, que são 7, e o Apocalipse. A história da redenção domina as Escrituras, é um tema que está em todo o texto sagrado. Deus tem sempre uma proposta de redenção para a humanidade, para o ser humano. Então, o fundamento da obra salvífica está nas Escrituras. Por isso que precisa se pregar a redenção, precisa se pregar a salvação. E o texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, ele nos aponta aqui essa obra missionária nessa perspectiva, capítulo 10, versículo 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 13 a 15. Então, a obra de redenção é necessário ser proclamada para que alguém escute, para que alguém creia, para que alguém invoque e seja salvo. O fundamento está nas Escrituras, o fundamento está na obra salvífica de Cristo no Calvário. A obra de Cristo no Calvário é a base de sustentação da obra de missões. Como Lutero defendia a teologia da cruz, que quer dizer a teologia do sacrifício, a teologia da morte de Cristo, é a base da obra de missões. Toda a mensagem do Novo Testamento, ela se pauta naquilo que Cristo fez na cruz. A morte e ressurreição de Jesus é o fundamento de tudo. Então, a obra do Calvário, que é o pilar, a base máxima, onde ele vai dizer, está consumado, tetelestai. Consumou a obra de redenção, é a partir dali, a palavra da cruz, ela é sabedoria de Deus, é poder de Deus, ela é loucura para os homens, mas ela é poder de Deus, é sabedoria de Deus para aqueles que estão sendo salvos, porque é nela que está fincado toda a obra de redenção, o marco da redenção está no Calvário. Tudo converge para lá. E Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 2, ele mostra que o centro de tudo, da formação da igreja, depende disso aqui, do Calvário. Então, ele usa a palavra o morte de Cristo, o sacrifício de Cristo, o sangue de Cristo, para representar a obra do Calvário. São termos correlatos, mas que estão dizendo a mesma coisa. Agora diz aqui, olha, capítulo 2 de Efésios, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, os gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue aqui é a morte. E a morte e o derramamento de sangue se dá na cruz, no Calvário, né? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, porque a morte dele, o sacrifício na carne, foi sacrificado. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, em si mesmo, criasse um novo homem, fazendo a paz. E reconciliando ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Até por meio da cruz, que ele une e forma um só povo, novo homem, a nova criação.
É por meio da cruz que ele estabelece a paz para o mundo. É na cruz que tudo se dá. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz assim, capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Olha só o que Paulo diz. Versículo 18 em diante, Paulo diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Deus em Cristo na cruz reconcilia o mundo com ele mesmo. Então, a obra de Cristo no Calvário é o fundamento da realidade. Nós temos o fundamento escriturístico e temos o fundamento sacrificial, a obra de Cristo na cruz. Então, um propósito global. Em Mateus 28, versículos 18 a 20, a palavra toda, porque aqui ele aparece a toda criatura, em todo lugar, toda doutrina, tudo está no todo aqui. Veja que em Mateus capítulo 28 nós temos uma proposta global em todos os sentidos, plena da missão. Quando ele nos diz assim, Jesus aproximou-se, versículo 18 em diante, e falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, há uma plenitude aqui nessa missão. É o princípio universal da missão, esse toda. Essa noção de universalidade, nesse caso, pregar o evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias, é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção de universalidade ou totalidade relacionada ao alcance do evangelho nos responsabiliza como parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o evangelho a todos os povos. Então, essa responsabilidade está integrada, porque se Deus ordenou para pregar a toda criatura e ordenou a todos os seus discípulos, logo, essa responsabilidade integra a todos, ninguém fica de fora. Embora isso varie de grau de responsabilidade, alguns receberão grau para o pastoreio, para a missão de evangelistas, de profetas, de mestres, de apóstolos, vai variar o grau de responsabilidade, mas todos têm o dever de responder, porque está integrado nesse corpo, faz parte da mesma redenção, do mesmo Senhor, então a responsabilidade é a mesma. O capítulo 2 da nossa lição diz assim: pregar o evangelho, a responsabilidade de todo cristão, não apenas de alguns, mas de todos. Eu estou aqui sempre distinguindo a ideia que alguns receberão responsabilidades específicas, de grau de distinção, que aí não haveria a ideia que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Quer dizer, se não houvesse distinção de função, mas em relação ao objeto de ação é o mesmo, que é o evangelho, é o reino, né? Em termos da essência é a mesma, mas a atuação com ela há uma distinção específica. Então pregar o evangelho é responsável de todo cristão. Agora, a distinção nessa missão, deste processo. Qual é a nossa disposição? Precisamos primeiro identificar o nosso lugar no reino, a nossa participação para que ela seja ativa e efetiva, para que seja eficaz nesse processo. Precisamos disso. Mas para isso precisa de pessoas dispostas, disposição. Deus pergunta: quem há de ir por nós?
E a Isaías se prontifica: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Como está a nossa disposição em levar o evangelho a todo o mundo? Você sabia que a vida do Senhor Jesus tem a ver com a execução dessa ordenança? Mateus 24, versículo 14, diz que o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. É necessário que o evangelho chegue nos quatro cantos da terra. É necessário que todos ouçam o evangelho. Porque a proposta de redenção de Deus é para todos. A primeira carta de João, capítulo 2, ele nos diz assim, capítulo 2 da Epístola de João, versículo 2: e ele, Jesus Cristo, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, a proposta do evangelho é para todos. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, que ele fala que Jesus é um mediador, ele diz assim, versículo 5 em diante: porquanto há um só mediador. Aliás, versículo 3 em diante. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, 3 em diante. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, diz Paulo, e apóstolo. Afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Aí Paulo se posiciona nesta missão, cumprindo essa missão de pregar o evangelho. Então, estamos prontos para dar a nossa vida pelo evangelho, à luz dessa urgência evangélica. O que temos feito em prol do reino de Deus? Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Será que temos formado obreiros para cumprir a grande comissão? Hoje as pessoas se convertem, se falam em discipulado, batismo das águas, mas prepara-se essas pessoas para que sejam testemunhas, que assumam essa paixão pelo evangelho, pela comunicação da verdade, que haja esse contágio. Estamos prontos a dar a vida por essa grande obra? Paulo disse que não tem a sua vida por preciosa. Essas perguntas contribuem para testarmos uma grande realidade. Ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão por parte de seus líderes, e se os crentes não se dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o evangelho nessa dispensação da graça, haverá um duro juízo contra os negligentes. Jesus contou diversas parábolas sobre responsabilidades e aqueles que não cumpriram a responsabilidade com punição. Isso não tem nada a ver com perca de salvação. Por favor, não confunda, porque senão a morte de Jesus seria invalidada e que ele teria nos salvo para que a gente cumprisse a missão para garantir a salvação. O que não é verdade. Então, a nossa salvação estaria condicionada àquilo que vamos fazer, não àquilo que ele fez. Quer dizer, o sacrifício dele não seria suficiente nem poderosamente eficaz para salvar, porque estaria condicionado àquilo que eu ia fazer para ele depois. Seria uma troca. E a salvação é pela fé exclusivamente, não vem de nós, é um mérito da graça de Deus, é um favor que ninguém merece. Tá? Você não confunde isso aqui. É muito mais um atestado de serviço e de recompensa final da galardão. Por isso que Paulo diz: me é imposta essa obrigação. Para ele, como apóstolo, essa imposição estava acima dos seus privilégios apostólicos, né? Então, o apóstolo Paulo diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Isso tem dois sentidos claros. Primeiro, a obrigação. Essa obrigação era tão forte na vida de Paulo, como eu li no início, que ele
abria mão dos seus privilégios apostólicos, de ter uma esposa, de receber a recompensa, de comer do altar, de viver do evangelho. Ele abriu mão de tudo isso, porque, para ele, esses privilégios não vinham, eram consequências do seu chamado, mas não era o que determinava o seu chamado e a sua obrigação de pregar. Isso vem antes. Então, para ele, a determinação que ele tinha que pregar como apóstolo, que testificava que ele era um apóstolo autêntico, era bem superior a tudo isso, que ele abriu mão de todos os privilégios. Aí disse, ai de mim se eu não anunciar. Então, qual seria a punição de Paulo se ele não anunciasse? Ele esclarece no versículo seguinte, na própria carta aos Coríntios, capítulo 9. Ele diz no versículo 16, se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Está vendo? Terá recompensa. Mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. É apenas uma missão humana passageira, somente, sem recompensa, sem galardão. Mas não tem nada a ver com perca, né? Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho para não me valer do direito que me dá. Porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos, a fim de ganhar maior número possível. Então, Paulo vai mostrando a sua atitude de renunciar para que o evangelho fosse acrescentado. Então, e ele sabe que isso será recompensado pelo Senhor no tempo certo. Ele perdeu a recompensa da igreja aqui, mas vai ganhar do Senhor. Senão, se ele fizesse tudo isso de má vontade, só era uma obrigação que ele estava cumprindo. Não teria recompensa da parte de Deus no seu serviço, né? Mas não tem nada a ver com ganhar a salvação ou perder a salvação. Não confundir esse tipo de punição aqui. Certo? Aí ele vai dizer aqui no final que é preciso correr assim como um atleta para ganhar o prêmio. Certo? O atleta que não faz o esforço, não renuncia, ele não deixa de ser atleta. Agora ele não ganha o prêmio se ele não chegar até o fim. Até isso que Paulo está dizendo. Nada mais. Conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. É propósito de Deus. Nós precisamos responder ao propósito de Deus. Então, não é propósito nosso. É propósito do próprio Deus. Isso é um ponto importante, né? Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. E precisa ser cumprido à risca, em todo tempo, em todo lugar, em todos os dias, em todas as horas. De fato, evangelizar não é uma opção. Pelo contrário, é uma imposição divina. Como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo pecador e em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. E aqui finalizamos a 13ª lição, ainda temos a 14ª lição para fechar este trimestre de 2023 e receber o 2024 com muita empolgação para estudar o tema sobre a igreja. Então, eu espero que você possa pegar essa lição, ampliar, multiplicar, aprofundar, né? E aquilo que lhe servir, você tire nota e bom proveito para você. Boa aula, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Até lá.